paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Queremos nessa oportunidade convidar você a participar conosco e também a divulgar esse nosso trabalho que fazemos com tanto carinho, com tanta dedicação, para que todos possam continuar mantendo a sua presença nas aulas, né? Embora virtual, mas você participando conosco e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Nós queremos nessa oportunidade dizer a você que estamos estudando nesse trimestre, o último trimestre do ano de 2021, a vida do apóstolo São Paulo, grande apóstolo dos gentios, né? Como é conhecido na Bíblia Sagrada. Nós vamos tratar dessa feita da lição de número 3, que deveria ser ministrada agora no dia 17 de outubro, né, próximo domingo, mas esse distanciamento social ainda não nos permite realizarmos as aulas presenciais. Mas em breve estaremos reunidos novamente. Eu tenho certeza que vamos vencer mais esta etapa. Muito bem, a lição de número 3 trata da conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo escolhido para essa nossa meditação está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 3 e 4. A verdade prática destacada pelo autor da revista diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe se encontra registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 até o 9, que trata exatamente da conversão de Saulo de Tarso. Nós queremos destacar nessa lição o primeiro item, o primeiro tópico principal da nossa lição, trata da conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Dentro desse tópico nós temos o primeiro item, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. O segundo item, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E o terceiro item, a graça salvadora se manifestou a Saulo. O segundo tópico da nossa lição trata de Saulo e a doutrina bíblica da conversão. O primeiro item, a conversão começa no arrependimento. O segundo item desse tópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. E o terceiro item desse tópico trata da conversão, faz parte da doutrina bíblica da salvação. O terceiro tópico principal da nossa lição trata das 3 faculdades interiores transformadas na conversão. É um tópico bastante interessante que nós vamos deixar mais minuciosamente detalhado no decorrer da nossa explanação, ok? O primeiro item desse tópico fala a faculdade intelectual, a faculdade das emoções, o segundo item, e o terceiro item é a faculdade da vontade, ou a faculdade volitiva, né? Finalmente teremos a nossa conclusão dessa lição bíblica sobre a conversão de Saulo de Tarso. Nós já trouxemos em lições anteriores que Saulo de Tarso, ele era um judeu, né, que veio lá do norte, da região norte, lá da Cilícia, né, e ele veio lá da cidade de Tarso, e por isso seu nome é tratado na Bíblia como Saulo de Tarso. Não é sobrenome, mas significa que ele era da cidade de Tarso. E o nome Saulo, ele talvez tenha sido até uma homenagem, né, de seus pais ao grande primeiro rei de Israel, embora não muito elogiável na Bíblia, dadas as suas atitudes, mas Saul, que era também da tribo de Benjamim, assim como Saulo era da mesma tribo, ok? Muito bem, dando uma pequena introdução, nós precisamos entender, né, que a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo.
Por quê? Porque até então os demais discípulos, né, de Jesus Cristo, Pedro, João, Tiago, enfim, todos os demais apóstolos de Cristo, eles estavam ainda um pouco digamos assim, tímidos em termos de sair das suas regiões mais familiares para pregar o evangelho em outras regiões. Então Saulo, ele foi impactado por Jesus Cristo e dali então nós vemos que o cristianismo tomou uma proporção totalmente diferente daquelas proporcionadas pelos demais apóstolos. Então, a conversão de Saulo realmente é uma dos acontecimentos mais importantes do cristianismo. Ele se tornou um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, né? E nessa lição, então, nós vamos ver que ele passou por uma mudança radical na forma de pensar, na forma de agir e na forma de tratar as suas faculdades emocionais também. Nós vamos tratar sobre esses assuntos. Muito bem. Primeiro tópico da nossa lição, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Nós temos no capítulo 9, do verso 1 até o 9 de Atos dos Apóstolos, a descrição dessa conversão de Saulo, né? Ele teve uma experiência sobrenatural. É interessante notar que no versículo 5 desse capítulo, quando nós lemos que Saulo então se rende ao Senhor, né? O que eu hei de fazer, Senhor? Né? O que eu posso fazer? Ele diz mais precisamente da seguinte forma, né? O verso 5, Paulo se volta para aquela voz que está falando com ele, logo após ele receber aquele clarão, aquela luz muito forte, né, na estrada que ia para Damasco, e ele então perguntou, quem és tu, Senhor? Né? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem persegues. E Jesus faz uma colocação bastante interessante quando fala com Saulo de Tarso. Né? Ele diz, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Olha só, esse versículo ele nos dá uma pequena luz, né? E dá-nos a entender até que Saulo já havia tido algumas outras experiências. Eu disse nas primeiras lições que é bem provável que Saulo já conhecesse Jesus Cristo. Ele era contemporâneo do Mestre, né? Embora não fizesse parte do círculo de amizade das pessoas mais próximas de Jesus, é bem provável que ele tenha ouvido os ensinamentos, ele tenha visto pelo menos que ele estava naquela região, na mesma época em que Jesus Cristo estava. Então, quando Cristo fala para ele, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões, dá-nos a entender que Cristo já havia falado com Saulo, né? Não talvez diretamente, mas através da sua palavra, através dos milagres que ele realizava ali na região, e dá-nos a entender que Saulo ainda era durão quanto a isso, né? Ele resistia. Por isso que Jesus fala para ele que era muito difícil ele lutar, né? Ele recalcitrar contra os aguilhões. Esse é um termo usado na época naquela época o meio de transporte mais comum era o cavalo, né? Eles usavam muito a cavalgadura para se locomoverem, e havia problema às vezes que o cavalo não obedecia às ordens, né? Aos mandos, aos comandos do seu passageiro, né? Vamos dizer assim, do seu cavaleiro. Então quando ele mandava o cavalo seguir, o cavalo não queria ir. Então os aguilhões é nada mais do que aquelas esporas, ou então aquelas ferramentas que eles usavam para, digamos assim, cutucar o cavalo, né, para forçar o cavalo a fazer alguma coisa. E quanto mais o cavalo segurava, quanto mais o cavalo recalcitrava, não queria ir adiante, mais o cavalo sofria, né, com aqueles, digamos, ferimentos produzidos por aqueles acessórios que os cavaleiros usavam para comandar, dar os seus comandos aos cavalos. Então, quando ele usa esse termo, é bastante interessante, que dá a impressão, então, que Paulo já havia sido alertado, né? Pelo menos no seu interior, ele sabia que Cristo já havia falado com ele, mas ele recalcitrava, ele não dava chance, né, para que aquelas palavras mudassem realmente a sua atitude. Eu estou colocando isso, é apenas uma hipótese, tá? Mas é uma hipótese bastante provável, né? Porque para Jesus ter falado para que duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões de Deus, significava que ele havia já rejeitado algumas vezes a mensagem de Jesus Cristo, de
de uma outra forma. Então, naquele dia, agora Jesus Cristo entra então com uma outra, digamos assim, estratégia, né, com Saulo de Tarso. Aquele Saulo de Tarso que havia procurado os sacerdotes em Jerusalém, pedido cartas até, né, autorização para subir até Damasco, para perseguir aquilo que ele chamava de seita, né, que era os seguidores de Cristo que estavam começando a crescer naquela época. Ele queria perseguir a todos, enviar alguns para as prisões, e aqueles mais relutantes ele poderia levar até a morte, como ele mesmo confessa que já havia feito isso, né? Então era uma situação bastante forte, aquela que Paulo fazia com os seguidores de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus diz para ele que era duro ele recalcitrar, o que Cristo faz então? Parece que é uma mudança de estratégia, né? Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, esse plano não pode ser frustrado. Então Deus usa de todo o poder que é dele, né, que é próprio dele, para que ele então fale com as pessoas a quem ele quer. Muitos vão até entrar numa outra doutrina, que não é o caso nosso, que então existe aqueles que são predestinados para a salvação e os outros que não são predestinados. Não, não é nada disso, né? São coisas específicas para Deus, que Deus toma providências específicas em determinados casos específicos. Não é de uma forma geral. De uma forma geral, a salvação veio para todos os homens, né? Lá em João capítulo 1, o próprio evangelista começa dizendo, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, isso significa todos aqueles que tiveram vontade, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a faculdade volitiva, né, das pessoas. Todos aqueles que tiveram vontade e aceitaram e se renderam aos ensinos do mestre, eles tiveram então condições de serem salvos, né? Quando Saulo de Tarso, então, tem aquele encontro na estrada de Damasco, nós vamos entender, no segundo item do nosso primeiro tópico, né, que a iniciativa de tudo isso partiu de Jesus Cristo, né? Ele estava numa comitiva, viajando com destino a Damasco, embora a Bíblia não cite expressamente que ele estava, que era uma comitiva montada, né, em cavalos, no caso, mas é bem provável até que ele estivesse se montado. E quando ele está no caminho de Damasco, ele se depara com uma luz muito forte, segundo a Bíblia fala, né? Um clarão que veio do céu muito forte. E aquela luz somente ele viu. Jesus Cristo toma a iniciativa e vai até Saulo e mostra o seu poder para Saulo, né? Então aquela luz cega a Saulo, a Bíblia diz que ele cai por terra, né? Se ele cai por terra, ele poderia estar andando a pé e cair, ou então estar em uma montaria, daquela montaria ter levado esse tombo. A Bíblia não relata que ele estava montado, mas é bem provável que sim. Então quando ele cai por terra, ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o mais interessante, essa voz não foi só Saulo que ouviu. Os seus seguidores também, aquela comitiva que estava com ele, todos ouviram a voz, mas não sabiam quem estava falando, né? Então ele se rende e se coloca: o que eu hei de fazer, né? Então Jesus Cristo dá as orientações: vai até a cidade, que lá vai ser dito a você o que você deve fazer. Ou seja, o plano foi traçado por Cristo. Isso deixa bem reforçado a teoria de que a salvação do homem, ela é uma obra exclusiva de Deus, né? Através de Jesus Cristo. O homem, ele precisa simplesmente aceitar. Tem até um hino que diz que todo o trabalho é do Senhor, né? O nosso trabalho é simplesmente confiar e descansar. Mas então, mostra que toda obra redentora, toda obra salvífica do ser humano, ela é proporcionada exclusivamente por Deus. A nós basta nos rendermos, basta aceitarmos a Jesus como Salvador, e ele então faz toda a obra em nossa vida, e a obra é completa. Nós vamos ver ainda nessa lição, ok? Então, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O segundo item desse tópico, primeiro tópico principal da nossa lição, trata sobre a graça salvadora se manifestou a Saulo. É até interessante notar que um dos pregadores, né, um dos apóstolos que mais trataram sobre a graça de Deus foi exatamente Paulo.
Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele após a sua conversão, tudo aquilo que ele falava sobre Jesus Cristo, tudo aquilo que foi revelado a ele pelo Espírito Santo, nada mais era do que pura graça. Ele entendia que era algo que ele não merecia e que Deus havia dado gratuitamente a ele, né? Graça e misericórdia andam de mão dadas, mas misericórdia é muitas vezes nós não recebermos aquilo que merecemos, né? Merecemos a condenação e a misericórdia de Deus nos traz a salvação através da graça. Ok? Então você pode ler, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8, né? E lá está escrito assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, né? Lá em Tito, capítulo 2, verso 11 também, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso, ou melhor, porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11, ok? Então, mais adiante também ele fala lá em Romanos, um pouco antes, né, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, ele cita algo que mostra a graça de Deus atuando na salvação de todos os homens. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então ele destaca muito durante seu ministério essa palavra graça, que até então não era de um uso muito cotidiano, né, entre os judeus, porque eles viviam debaixo da lei de Moisés ainda, na verdade. A lei só trazia à tona aquilo que eles faziam de errado, mas não mostrava o caminho da salvação. Ou eles obedeciam 100% à lei, ou eles eram culpados de 100% da lei. Então Deus agora mostra ao mundo uma nova era, uma nova maneira de tratar com o ser humano, que é derramando a sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Muito bem, então nós podemos entender dessa forma que há um trabalhar de Deus e um trabalhar do homem na conversão, né? E nós vamos ver no último tópico da nossa lição, mas eu quero adiantar algo para vocês. Por exemplo, da parte de Deus, o que Deus faz? Deus regenera o homem. Atua na capacidade ou na faculdade, né? na esfera intelectual do homem. Ele justifica o homem através do sangue de Cristo. O que é justificar? Ele trata na área emocional do homem. Ou seja, ele trata na faculdade emocional do homem. E ele também santifica. Pelo Espírito Santo ele nos santifica, né? Ele trata então agora ele atua na nossa faculdade volitiva, ou seja, na nossa vontade que nós muitas vezes usamos para realizar as nossas obras. Todos nós temos as nossas vontades, né? Você dificilmente faz alguma coisa contra a sua própria vontade. E no caso da salvação, muitas vezes você é obrigado a deixar algumas vontades de lado para que possa seguir exatamente e conforme a palavra de Deus ordena, seguir a Cristo. Então, Deus também atua nessa vontade nossa. Muitos falam, mas eu não faço dessa forma, porque eu tenho vontade de fazer aquilo, porque eu tenho vontade de fazer isso, mas não é bem assim. Deus trabalha nessa vontade também, ok? Então vamos lá, o segundo tópico principal da nossa lição, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Vamos tratar um pouquinho agora de conversão, né? A palavra conversão, ela remete-nos à palavra arrependimento. O que é arrependimento? O grego bíblico, né, o texto bíblico usado no Novo Testamento é basicamente o grego, né, que era o idioma mais conhecido do mundo de então, do mundo de Saulo de Tarso, né, e esse termo bíblico é metanoeu. E esse metanoeu, ele significa pensar de uma maneira diferente, sentir remorso. Em uma outra definição mais fácil de nós entendermos, ele trata de dar meia volta. Um grande escritor, C.S. Lewis, ele dava um exemplo bastante interessante, eu gostaria até de compartilhar com os irmãos, né? É como se você, por exemplo, estivesse resolvendo lá na escola um problema matemático.
E quando você começa a desenvolver o seu raciocínio, chega um ponto que está dando errado, não adianta você continuar nesse ponto em diante, que você vai com certeza ter o seu resultado comprometido por você persistir em continuar naquele caminho. É necessário muitas vezes voltar no início, esquecer tudo e começar tudo de novo, ou seja, dar meia volta e voltar a fazer novamente aqueles cálculos para que o resultado seja satisfatório e correto. Então isso nos mostra que a conversão ela é exatamente isso, ela é fazer com que você deixe de fazer tudo o que você estava fazendo, volte ao início, não é voltar ao início da vida, né? Nós vamos tratar daqui a pouquinho do caso de Nicodemos, né? Está lá capítulo 3 do Evangelho segundo São João, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso mais um pouco. Mas nós vamos entender que há uma necessidade de uma mudança radical de pensamento, de atitudes e de vontades. Não é verdade? Então, essa conversão, essa palavra arrependimento, né, ele começa nessa palavra arrepender-se, conversão. Então, vamos entender direitinho, porque foi exatamente o que aconteceu com Paulo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a vontade de arrependimento, né, do homem, quando ele se arrepende realmente dos seus caminhos tortuosos diante de Deus, nós olhamos lá em Lucas capítulo 15, verso 10, nós vemos lá, por exemplo, que o próprio Cristo diz que há alegria diante dos anjos no céu por um pecador que se arrepende. Então é algo bastante significativo quando o homem se arrepende, né? E também quando ele conversava com seus discípulos, lá no capítulo 16 de São João, versos 7 e 8, você vai enxergar lá que ele começa a dizer para os seus discípulos o seguinte, ó, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Ele estava tratando do Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o homem do seu pecado e do juízo. Ou seja, há um trabalhar de Deus na vida do homem, para que ele também se arrependa. Isso é muito significativo, porque muitos pensam assim, eu não consigo, então eu não vou fazer. Não, você pode contar com o auxílio e com a proteção e com todas as providências de Deus para que você tenha uma vida realmente de arrependimento. O segundo item desse tópico trata sobre a conversão de Saulo, promoveu uma transformação pessoal. Veja bem, foi o que aconteceu com Saulo. A luz do resplendor que ele teve, na realidade, cegou os seus olhos. Mas ele ficou tão cego, carnalmente falando, né, literalmente falando, que eu acredito que durante esse período de cegueira ele teve muito tempo de abrir os olhos espirituais. Ou seja, o que é abrir os olhos espirituais? É claro que é uma metáfora, né? Você não tem um espírito dentro de você com os olhos fechados, não existe isso, né? Mas você pode entender metaforicamente que quando você para de olhar para as coisas desse mundo, você para de dar atenção, não é olhar simplesmente com os olhos, né? Mas você começa a ter um olhar introspectivo, você começa a sentir uma necessidade de uma transformação. Você sabe que aquilo que você está fazendo não agrada a Deus. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida para que haja uma transformação pessoal, como houve na vida de Saulo de Tarso, naquele encontro que ele teve com Cristo ali na estrada de Damasco. O terceiro item trata da conversão, faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque de experiência, né, sobrenatural do resplendor daquela luz sobre os olhos de Paulo transformou a mente dele. Ou seja, como assim? Ele vinha com a mente voltada para a lei, né, para a Torá. Ele era fariseu, né, ele conhecia bastante a lei do Senhor. Ele foi enviado por seus pais lá da sua terra natal de Tarso para Jerusalém para estudar exatamente a Torá e se tornar um doutor da lei. A Bíblia fala que ele estudou aos pés do mancebo, do sábio Gamaliel, né, o grande instrutor dos fariseus naquela época, né. Então, quando ele teve aquela luz tão forte, Cristo falando com ele, houve uma transformação na mente dele. A mente dele até então voltada para a lei da Torá, para a lei de Moisés,
passa agora a enxergar aquilo que Cristo havia falado. Por isso que eu disse no início, quando Cristo duro é recalcitrar contra os aguilhões. Talvez ele estivesse lutando contra aqueles ensinamentos, eu não sou contra porque ele estava fixado naquele paradigma da lei, né? Embora a lei não tenha sido extinta, né? Vamos dizer assim, Cristo não veio para acabar com a lei, mas veio para cumprir a lei, e porque nenhum homem carnal é capaz de cumprir toda a lei de Moisés, mas ele então abre agora os seus olhos e começa a ter uma visão diferente, né? Daquela situação toda. Ele começa a ter um choque, né, de realidade, de saber que aquilo que ele via na lei de Moisés era simplesmente um embrião daquilo que viria com Jesus Cristo, né? Olha que maravilha quando nós olhamos uma mudança, né, na vida da pessoa, ele altera todo o curso da vida do pecador. Confere lá em Efésios capítulo 4, verso 25 até o 30. Você vai ver uma passagem bastante interessante, que são as recomendações de Paulo acerca das pessoas que aceitam a Cristo. Há uma mudança completa de vida. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que promovia desordem não promove mais. Você vai ver uma lista completa lá em Efésios capítulo 4, do verso 25 até o 30. Né? E essa regeneração, como eu disse para vocês, ela está totalmente ligada com o novo nascimento lá de Nicodemos, né? Você pode pensar, mas como nascer de novo? O próprio Nicodemos fez essa pergunta para Cristo, né? Sendo velho, voltar no ventre da mãe? Não. É metafórico isso, né? Nascer de novo significa você dar aquela meia volta que eu disse agora há pouco, que trata-se do arrependimento, que é dar uma meia volta, né? Fazer uma conversão. Você está indo num sentido, volta e começa outro caminho certo, né? Jesus Cristo diz que há dois caminhos na frente dos homens. Um com a porta larga, que uma multidão passa por ela, e um que é a porta estreita. Bem-aventurado e santo aqueles que entram pelo caminho estreito, né? Também metafórico, ok? Então, quando nós olhamos para Cristo explicando para Nicodemos, lá no capítulo 3, do verso 1 em diante de São João, do Evangelho segundo São João, nós vamos ver quando Nicodemos tem encontro com Cristo, embora sendo um doutor da lei, ele pergunta para Cristo como que eu posso fazer para ter a vida eterna. E Cristo então diz para Nicodemos, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, como que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Volto no ventre da mãe e nasço outra vez? Não, tem que nascer da água e do Espírito. Água pela lavagem da palavra, você aceitar, você deixar-se tocar na sua mente, no seu intelecto primeiro, né? O próprio apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nas suas cartas que aquilo que ele fazia no começo da sua conversão, muitas vezes ele não entendia direito. Por quê? Porque ainda não havia sido revelado, mas ele teve a vontade de buscar, né? Ele foi, buscou, então o Espírito Santo trabalhou na vida dele, fez uma conversão completa fez uma regeneração completa. Ele passou por um novo nascimento. Esse é o novo nascimento, nascido da água e do Espírito, né? Então, esse processo da salvação, ele faz parte da doutrina bíblica da salvação. Amém? O terceiro tópico principal da nossa lição trata as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Praticamente um resumo de tudo aquilo que eu já disse aqui aos irmãos, né? Essa faculdade interior são as nossas vontades, né, como eu disse agora há pouco, é o nosso intelecto, são aquelas coisas que regem a nossa maneira de viver e de ser, né, como ser humano. Então a primeira faculdade que é tocada é intelectual. Muitos pensam, é claro que no caso de Saulo houve um fato sobrenatural, né, para que tocasse no intelecto dele, para que ele visse intelectualmente pelo seu conhecimento que aquilo que ele estava vendo na lei de Moisés era diferente daquilo que Cristo estava trazendo. Ele tinha um pensamento sobre a lei de Moisés que era perfeita e Cristo vem com uma nova ideia sobre a graça e a salvação proporcionada direto por Deus. Então, a faculdade intelectual é a primeira que nós atingimos no ser humano.
Muitos são convertidos diretamente por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Já vimos, eu acho que muitos irmãos já presenciaram pessoas que realmente nunca foram crentes e quando vai para uma igreja é tocado fortemente por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e ele então se rende de uma vez e aquilo ali é uma transformação radical. Mas isso não é o natural. O natural é a pessoa primeiro intelectualmente ser convencida, porque nós temos a capacidade de pensar, né, de raciocinar e de buscar caminhos, e podemos então rejeitar muitas coisas no nosso intelecto, né? Mas quando há um agir de Deus, a faculdade intelectual é a primeira. Daí a necessidade de pregadores, de propagadores do evangelho, mesmo os mais simples, conhecerem pelo menos o básico da palavra de Deus. Porque muita coisa vai ser perguntada, às vezes, por pessoas não crentes, nós ficamos sem saber responder. Nós precisamos estudar, estar bem preparados na Bíblia, né? E pedir ajuda de Deus, porque também nós não somos capazes de sabermos tudo e aprendermos tudo, não é verdade? É por isso que quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: olha, não fiqueis preocupados com o que haveis de responder, caso vocês sejam levados a falar de mim aos magistrados, porque na mesma hora o Espírito Santo irá dar-lhe as palavras as quais você deve proferir. Mas é necessário que você conheça a palavra de Deus, porque Deus vai trabalhar naquilo que você sabe e você vai saber utilizar aquilo que você sabe na hora certa para cada pessoa. Aí você consegue atingir o intelecto da pessoa. O segundo item dessa lição trata da faculdade das emoções, né? É aquela parte interior do homem que mexe com as suas emoções. Nós temos um exemplo muito claro da parábola de Jesus Cristo, do semeador, né? Ele saiu a semear, uma semente caiu na terra, outra semente caiu no meio das pedras, outra no meio dos espinheiros e outra caiu em terra boa, né? Então, a faculdade das emoções é exatamente essa. Eu tenho pessoas que às vezes aceitam Jesus Cristo, é como a semente que caiu no meio das pedras, né? No pedregal. Por quê? Porque ela nasce rapidinho, a emoção vem, e principalmente em grandes campanhas evangelísticas, nós vemos às vezes dezenas, até centenas de pessoas aceitando a Cristo, e no outro dia, quando você vai na igreja, você vê apenas pouquíssimas dessas pessoas que perseveram, né, que continuam. Por quê? Porque atingiu somente as emoções. Mas é um ponto importante também atingir as emoções. Porque quando você atinge o intelecto e depois do intelecto atinge as emoções, você começa a fortalecer o processo de regeneração, de salvação. Ok? Então nós temos a faculdade das emoções, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, lá está escrito assim, ó, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo, né? Arrepende do mundo. Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Quando a pessoa sente só tristeza do mundo, essa tristeza não é saudável, né? A tristeza saudável é aquela tristeza que você sente. Saulo de Tarso, no caso ainda, né? Ele sentiu muita tristeza naqueles dias em que ele foi tocado por Deus, por Jesus Cristo, e ele ficou cego por alguns dias. E quando ele voltou, ele teve um tempo bastante dilatado para refletir sobre as suas ações, né? E aquilo, como já havia tocado o intelecto dele, Jesus Cristo falou com ele, falou que era duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus, e que era Jesus que ele estava perseguindo, né? E Jesus disse que eu te quero bem, que eu te amo, né? Então ele muda o seu intelecto, ele tira o seu intelecto da lei e traz então, passa a pensar na graça. E depois então troca as emoções de Paulo. E depois, quando toca as emoções, ele sente tristeza pelas atitudes e pelos atos cruéis que ele estava praticando contra os seguidores de Cristo. Então houve uma conversão, uma mudança de intelecto, um toque no centro das emoções de Paulo, no caso a alma de Paulo, e até o terceiro item desse terceiro tópico nosso trata sobre a faculdade da vontade, ou a faculdade volitiva, né? Outro termo, que é a mesma coisa. E se o homem ele está convencido no intelecto,
E ele já sentiu as emoções que mostra para ele que aquilo que ele fazia era errado e a vontade que ele tem hoje é outra, né? De fazer a vontade de Deus. Ele passa agora então a exercer a sua vontade. Ou seja, o pecador agora ele pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Confere lá em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, você vai entender o que eu estou passando para você, está bem claro ali, né? Como imagem de Deus, o homem foi dotado com faculdade de escolher livremente. Deus deu a ele o livre-arbítrio. Não vamos entrar em detalhes do livre-arbítrio, mas o homem é dotado de livre-arbítrio. Ele pode fazer prevalecer a sua vontade. Deus não vai impedir isso. Mas a partir do instante que o seu intelecto está convencido, a sua faculdade emotiva, as suas emoções estão tocadas pelo Espírito de Deus, há então uma mudança também na vontade do homem. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que furtava não furta mais, como eu já disse ainda há pouco, né? É por isso que o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, verso 8. Então você confere lá e você vai entender tranquilamente. Então nós podemos dizer que agora o homem que foi tocado no seu intelecto, foi tocado nas suas emoções e foi tocado em sua vontade, foi transformado por Deus nessas três faculdades que é inerente do ser humano, então agora ele passou por um processo de regeneração. Então agora ele passa a ser tratado na Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, também Colossenses capítulo 3, verso 10, que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele passa de uma pessoa má, de uma pessoa que é envolta em pecado, ele passa agora a ser uma pessoa, embora continue sendo um ser humano falho, agora ele tem o auxílio divino para que a sua vida seja completamente restaurada e preparada para que um dia ele possa ir morar no céu, voltar para sua casa, né? A sua casa espiritual, vamos chamar assim. Então, nós estudamos nessa lição a conversão do apóstolo Paulo e, teologicamente, dentro da Bíblia, como que se dá esse processo. É claro que esse processo que nós estamos trazendo para vocês é um processo assim mais compactado, né, mais encurtado, para que você possa entender pelo menos uma parte. Nós poderíamos dilatar ampliar esse universo de opções, né, não de opções, mas de processo, né, de itens, de fases de regeneração, mas nós estaríamos fugindo daquilo que é o propósito da nossa lição, que é a conversão do apóstolo Paulo, nessas três áreas muito importantes da vida dele. Amém? Nós vamos partir então para a conclusão da nossa lição. Como sempre, eu gosto de ler a conclusão da maneira que ela é colocada na revista nossa, né? E está escrito assim, ó: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. E o interessante é que a fé não vem dele, vem do próprio Deus. Deus auxilia no arrependimento do homem, né? Mas há o agir de Deus e há o agir do homem. Muito bem. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Você pode muito bem já ter presenciado pessoas que foram, aceitaram Jesus, serviram por um tempo e simplesmente abandonaram e voltaram aos caminhos anteriores, né? Até em outras religiões, muitas vezes, né? Acontece isso, mas isso aí é porque a obra de Deus ela dá a oportunidade do homem se salvar. Mas a vontade do homem ela precisa ser também tocada por Deus para que ele possa não mais aceitar as coisas antigas da fé e sim aceitar somente a Cristo, né? Então ela caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana, por isso o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimidos pelo sangue de Cristo.
Meus queridos e amados irmãos, esta é a lição de hoje, a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Que você possa ter aprendido, absorvido os ensinos aqui passados, muito embora o nosso tempo não permita entrarmos em detalhes muito profundos, né? Mas, de uma maneira geral, tenho certeza que Deus, através do seu Santo Espírito, irá falar melhor em seus corações. Amém? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.